Fala criançada, aqui é o professor Aldo com mais um exercício de vestibular. Se você gostar, não esquece de curtir e compartilhar com seus colegas de classe para todo mundo se dar bem na matemática, beleza? Então vamos fazer exercício e bom estudo a todos. E aí pessoal, mais um vestibular aqui, 2020 da UFMS, questão 18, vamos fazer? Um estudante de arquitetura deseja fazer um projeto igual à área escura da figura a seguir. Tá, então ele quer um projeto igual à área escura. Ah, será que é um exercício de área? Na figura, o arco AT é igual a X. AT é igual a X. E o segmento HV é perpendicular ao segmento OT. HV é perpendicular ao OT. Então, eu já vou por um 90 graus aqui. Para quem não lembra, né? Eu sei por que eles são perpendiculares. Porque esse HV aqui está sendo tangente à circunferência e ligando num raio. Isso quer dizer, ele falar que isso aqui é perpendicular, garante para a gente que isso é raio e que esse é como se fosse o centro dessa circunferência aqui, beleza? Assim, o valor de HV. Bom, não é a área que ele quer saber o tamanho HV aqui, né? Bom, gente, péssimo exercício, tá? Tem informação faltando, não sei por que esse exercício não foi anulado, e eu vou ser sincero, se você levar essas minhas reclamações para o seu professor e o professor justificar alguma delas, você põe no comentário aí para a gente dar uma olhada, para a gente aprender junto. Na minha opinião, tá faltando informação, e vou falar quais são para vocês. Olha só, não gosto desse exercício, presta atenção. Primeiro, ele fala que o arco AT é igual a X. Cara, presta atenção. O arco de um círculo, o arco de uma circunferência, vamos por 30 graus aqui. Você pode falar que esse arco é um arco de 30 graus. Arco de 30 graus. Está dizendo o quê? Está dizendo que esse arco representa 30 graus da circunferência. Isso é um jeito de se falar, você vai encontrar isso nos exercícios, arco de 30 graus. Agora, você também pode falar que esse arco tem 20 centímetros. Aí você está falando do comprimento desse arco. Isso vai levar a gente a encontrar o raio. Não sei se vocês lembram, mas tem uma formulazinha de comprimento de arco, que é arco é igual, não é 30 graus, né? Vamos colocar π sobre 6 aqui, porque seria em radiano. Então, π sobre 6. Só para a gente usar a fórmula correta. Então, comprimento é alfa vezes raio. Aí, por exemplo, se eu falo que esse arco tem 20 centímetros, por que eu estou te falando que ele tem 20 centímetros? Para você encontrar o raio. Entendeu? Porque aí, ó, comprimento, ó, 20 centímetros é o alfa, π sobre 6, vezes o raio. Aí você descobre o raio. Olha só que legal. Você descobre o raio. Ótimo, excelente. Então, você pode falar do arco sobre o que ele representa para a circunferência, que é do ângulo central dele, né? Do ângulo central da circunferência, você vai falar que o arco é um arco de π sobre 6 radianos, um arco de 30 graus, e assim por diante. Ou você pode falar que ele tem comprimento. E aqui ele está falando o quê? O arco AT é igual a x. Tipo, ele está falando que é x graus, x radianos aqui, né? Ele está falando que ele tem x centímetros, eu não sei. E eu vou falar para vocês o que ele está falando. Ele está falando que esse cara tem x centímetros. Mas como é que você sabe, professor? Porque senão não resolve o exercício. Simples assim. Esse arco tem x centímetros. Para a gente concluir, para a gente poder concluir que o comprimento dele é o ângulo vezes o raio. Para a gente poder concluir que o raio é 1. Então, esse raio aqui, esse OT, é 1. E eu sei que tem que fazer isso porque eu sei que não tem solução. Eu não consigo chegar nisso se eu não admitir que ele está dizendo isso. Então, cadê radiano? X radiano, para eu saber que ele está falando do ângulo central, x centímetros, para eu saber que ele está falando do comprimento. Entenderam? Então, já começa por aí o exercício. Eu não sei que x é esse, a gente vai assumir que ele está falando que o arco tem um comprimento x, apesar dele não falar de comprimento aqui. Ah, professor, mas ele falou que o arco AT é igual. Ué, mas ele pode falar desse jeito falando do ângulo dele. E outra coisa que o exercício não fala, eu sei que muitos de vocês vão assumir isso que eu estou falando. Vocês vão falar, ah, professor, mas eu já sabia. Mas o exercício não fala. Aqui é 90 graus. Sem esse 90 graus, eu também não consegui fazer. Mais uma vez, pessoal, se algum professor aí de vocês te orientar e falar, ah, não, o professor da internet, esse professor da internet que você achou, ele esqueceu disso aqui, põe no comentário aí, entendeu? Eu estou dando minha opinião baseado na busca que eu fiz, procurei na internet alguém resolvendo, sabe? Porque eu também não consegui chegar na resposta pelas vias, vamos dizer assim, né, entre aspas, corretas, sem supor nada maluco. E o pessoal da internet, os vídeos dos colegas que eu fui ver,
falando que é 1 centímetro de raio. Mas como é que você sabe que é 1 centímetro de raio? Ah, porque o arco é x, mas ele não falou que é x centímetros. Ele não falou que o comprimento dele é x, ele não usou a palavra comprimento. Bom, fica aí. E aqui é 90 graus. Sem esse 90 graus eu também não consegui fazer. Agora que a gente já colocou aqui as informações que o exercício esqueceu de dar para a gente, não fica um exercício tão difícil assim. Vamos lá. Então, aqui é 1 centímetro e aqui é 90 graus. Para que tudo isso, professor? Muito simples. Ele não quer saber o HV, então é só eu achar esse carinha aqui e achar esse carinha aqui e depois somar. E reparem na múltipla escolha, pessoal. Não fica desesperado não, tá? A múltipla escolha é feia, ó. Você não vai ter que calcular nada, não. Você só vai ter que usar fórmula. Então, olhando para esse triângulo de baixo aqui, reparem. Não é o triângulo retângulo? Então, eu vou fazer uma tangente de x, ó. Cateto oposto sobre adjacente. Então, tangente de x, olhando aqui para baixo, né, é o HT sobre 1. Ou seja, HT é tangente de x. Então, esse tamanhozinho aqui vai medir tangente de x. E eu sei que isso é uma coisa interessante para a gente por causa da múltipla escolha, tá? Se não tivesse essa múltipla escolha aqui, eu ia falar, caramba, tangente de x, mas eu não descobri nada. E realmente não descobri nada. Mas na múltipla escolha tem essas coisas aqui, né? Ó, tangente de x aqui, um monte de tangente de x. Então, acho que eu estou no caminho certo. Agora eu vou aqui para cima. Eu quero descobrir esse cara. Poxa, Aldo, mas e aí? O x está aqui embaixo. Pois é, por isso que a gente precisa desse tal de 90 graus aqui, que ele não deu. E que eu não sei concluir, eu não consegui concluir com as informações que ele tinha dado. Para mim, que isso aqui faltou. Que é o quê? Aqui, olhando por debaixo, ó, vocês vão reparar que tem x graus, 90, e esse que falta aqui, que eu vou chamar de beta. Então, seguindo aquela regra que a gente usa toda vez nos triângulos, x com 90 com beta tem que fechar 180 graus, certo, criançada? Excelente. Olhando agora para o triângulo grande, olha que interessante. Olhando para o triângulo grande, você tem beta e você tem 90 aqui. Então, quanto será que vai ser o terceiro ângulo para fechar 180 graus? Ah, professor, eu não sei quanto é beta, eu também não sei quanto é beta, mas olhando para cá, eu sei que 90 com beta com x fecha 180. Então, no grande, 90 com beta com x. Então, aqui é x. Sacaram? Eu não conseguiria trazer esse x para cá se não fosse esses 90 graus. Eu não consegui, pelo menos. E aí? Cadê o 90, né? A gente teve que adivinhar que é 90. Não, professor, eu sei que é 90, ó, tá certinho aqui 90 graus. Não, parceiro, você não sabe que é 90. Você acha que é 90. Ah, professor, você não ia pôr 90 no exercício? Eu ia pôr 90. Mas eu quero que deixar bem claro que seria um chute. Eu ia ler o exercício, eu não ia entender o que ele queria que eu fizesse, porque ele não me deu informação. Ah, vou pôr 90 aqui, não vou deixar em branco o exercício. E no fim a gente ia acertar, né, se a gente colocasse 90. Mas você percebe que o exercício não pode cobrar isso de você. Ah, eu vou deixar a informação faltando que o cara vai ter que chutar certo. Não, pô. Tá, olhando aqui para cima, a gente pode fazer de novo tangente, ó. Agora para descobrir o VT. Não sei se vocês estão entendendo a tática aqui, ó. VT, aqui, ó, você vai achar com tangente de x. Tangente de x é 1 sobre VT, cateto oposto sobre adjacente. Então, tangente de x também é 1 sobre VT. Mas aí eu quero saber VT, né? Porque eu quero descobrir o HV, que é tudo, que é daqui até aqui embaixo. Então, o VT passa multiplicando, o tangente passa dividindo. Então, VT é 1 sobre tangente de x. Concluímos, depois de muito papo, eu sei que eu falo demais, mas é para explicar bem o exercício. O que é HV? O que vai ser HV? Vai ser VT, HV vai ser o VT, que é 1 sobre tangente de x, mais o HT aqui embaixo, que é tangente de x. Não sei se ficou claro, mas ó, é VT mais HT, entendeu? Em vez de eu descobrir o HV, eu descobri uma parte de cada um, porque é os triângulos que eu tenho aqui, entendeu? Ué, professor, mas não tem? Ah, mas aí o senhor deveria lembrar que 1 sobre tangente, o inverso da tangente, é a nossa querida cotangente. Ah, professor, como é que eu vou lembrar disso? Decorando 300 fórmulas de trigonometria. Eu sei, é triste, mas o exercício só sai se você lembrar. Letra C, cotangente mais tangente. Certo? Então é isso aí, pessoal. Converse aí com o seu professor, com seus colegas, vê se faz sentido esse exercício. E, infelizmente, é isso aí. Se um exercício desse for colocado para vocês, vocês têm que dar um jeito de resolver. Ah, professor, então pode ser chutando? Não é ser chutando. Você tem que fazer aí o equilíbrio do tempo que você tem. Deixa eu tentar fazer o exercício do jeito certo, usando só as informações que o cara deu. Olhou o tempo, olhou os exercícios que você tem que fazer, decidiu que você vai chutar, aí você põe as informações que você quiser. Ah, vou pôr 90 graus aqui, porque é melhor do que você fechar o olho e chutar. Põe 90 graus, se parecer que é 90 graus, né? Tenta tirar alguma coisa ali e marcar alguma alternativa, beleza? Espero que tenha ficado claro.
Bom estudo a todos e até o próximo vídeo.